Ok, pessoal, vamos lá então, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecer a Deus que nos permite viver essa vida, estarmos aqui reencarnados, podemos usufruir das bênçãos de uma nova existência e que possamos, Senhor, aproveitarmos ao máximo as oportunidades que temos, as chances que Tu nos dás para evoluirmos espiritualmente. Pedimos as tuas bênçãos para todos aqueles que estão aqui conosco, próximos ou distantes, mas todos muito próximos espiritualmente, muito próximos mentalmente, afetivamente, vibratoriamente. Sabemos que estamos todos ligados pelos fios do sentimento, pelos fios da energia que nos conecta através do fluido cósmico universal. Pedimos também, Senhor, em benefício de todos os irmãos e irmãs que estão com os nomes na área de texto, que estão sendo colocados pela sua intenção, pela sua melhora, pela sua recuperação, pelo seu equilíbrio, que possam todos os nomes, todas as pessoas receberem a radiância da tua luz, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. E aí nós pedimos em favor de todos aqueles que desencarnaram em situação de necessidade ou que se encontram em situação de necessidade no plano espiritual, que todos recebam deste estudo as energias, a força, a luz, a saúde, os fluidos benéficos para o seu equilíbrio, a informação de que necessita. E que todos nós, como antenas que somos, recebendo e irradiando energias, sintonizando com as correntes mentais que vibram em todo o universo, que possamos nós captarmos as boas intuições, os bons pensamentos e traduzirmos em palavras que ajudem, que elevem, que equilibrem, que acalmem e que possam produzir um ambiente harmonioso. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco em nosso estudo e a cada dia mais e mais dentro de nós. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos estudar. Nós estamos aqui todos os dias, todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas. Há sempre um estudo espírita, um estudo doutrinário, um estudo terapêutico, que é o nosso objetivo, né? Sempre focalizando muito o espiritismo naquilo que ele possui de mais terapêutico para que nós possamos melhorar na nossa existência, tá bom? Vamos lá, vamos continuar com o estudo de hoje, que é o Livro dos Espíritos, né? Todas as segundas a gente faz o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. São 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os Espíritos responderam. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857, tá? Então, foi ali que começou a doutrina espírita na era moderna, né? E que tomou corpo aí com as obras básicas de Kardec e depois com as outras obras, principalmente com o trabalho de Chico Xavier aqui no Brasil, né? Quando a doutrina se expandiu mesmo e tornou o Brasil o país mais espírita, né, do planeta, aí, onde o espiritismo é mais difundido, ok? Então nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 19, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tópico que a gente está analisando é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E a pergunta que nós vamos começar hoje é a pergunta 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? É interessante essa. Interessante. 3 de outubro, né? É 3 de outubro, no aniversário de Kardec, né? É verdade, né? Não era 4 de outubro, não? É 3 de outubro? É, 3 de outubro? Eu achava que era de outubro, eu achava que era 4 de outubro.
Então, parabéns pro Kardec. Então, deu certinho aqui no nosso livro, né? Deu certinho aqui pro nosso estudo. Então, mais um motivo para a gente estar estudando o Livro dos Espíritos hoje e enviando os nossos pensamentos de gratidão para Kardec, né? Enviando as nossas flores, enviando as nossas mensagens, né? De carinho, de gratidão, tá? Podemos mandar, 3 de outubro, né? Podemos mandar com os nossos pensamentos, tá? Kardec vai estar recebendo aí, com todo carinho, certamente, tá? Então vamos lá. Uma pergunta muito interessante essa, né? Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Os espíritos já explicaram bastante coisa para Kardec antes aqui, né? Mas ele está tentando juntar ainda as coisas, né? Tentando estruturar o raciocínio lógico aí, né? Tentando por todas as vias para ver se não tem alguma contradição, alguma coisa que não se encaixa, né? Mas é muito interessante a pergunta, né? Será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Muita gente acha que as pessoas perguntam, mas os maus espíritos, eles podem nos influenciar e os bons espíritos não podem? Como é que é isso? Né? Os espíritos malévolos, eles têm mais poder do que os bons espíritos? É mais ou menos o que essa pergunta aqui dá a entender, né? Allan Kardec está expressando mais ou menos esse raciocínio, né? Que as pessoas às vezes têm, né? É porque o espírito do bem, ele não pode lutar contra o espírito do mal? Ou os espíritos infelizes, né? Então, vamos ver aqui, né? Ó, será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie? Veja bem, né? Aqui está implícito aqui um conceito, né? Que os espíritos já trabalharam isso aqui, mas Kardec está insistindo aqui, né? Que a pessoa se transvie na vida porque o espírito protetor está deixando, né? E o espírito protetor deixa que o seu protegido se transvie na vida porque ele não quer lutar, porque ele não pode lutar contra os espíritos malévolos, né? Que ele deixa o seu protegido se transvir na vida, né? A gente já viu que não, né? Que não é por aí, né? A gente já viu que nós nos transviamos por nossa escolha, né? Não é porque o espírito amigo deixa que a gente transvie. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio. Dá a impressão até que a responsabilidade era do espírito amigo, né? Mas a responsabilidade é nossa. Ele sempre está ali para nos ajudar. Ele sempre está ali para nos intuir, mas nós precisamos abrir espaço mental para isso, né? Então, aqui não é responsabilidade dele, é responsabilidade nossa. A falha aqui é nossa, não é deles, tá? Isso a gente precisa ter bem claro, né? Senão fica, né? Ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, no sentido de fazer por nós o que é o nosso dever, né? Mas pode nos intuir, pode nos inspirar para o bem, e eles fazem isso. Só que nós precisamos estar com o pensamento nessa sintonia, né? Senão fica difícil, tá? Então, será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que o seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer, tá? Não é que os espíritos bons não possam lutar contra os espíritos do mal. É porque eles não querem lutar, veja bem, no nível dos espíritos maus. Você não vai ver os espíritos bons entrando nos tapas com os espíritos inferiores. Você não vai ver isso. É como se Jesus descesse da cruz para brigar com os soldados lá. Você não ia ver isso, né? Essa não é a intenção ali de Jesus, né? Não era a proposta de Jesus, né? Então não é porque eles não possam, mas porque não querem. Porque
A luta é outra, né? A luta do bem contra o mal, no campo espiritual, no campo das intuições, no campo, né, da evolução espiritual, é uma luta de estimular o bem. É uma luta de estimular o bem. Então, os bons espíritos estimulam, pelo menos tentam estimular o bem em nós, né? E os espíritos infelizes tentam estimular o mal. Então, nesse sentido, há uma luta aí, né? Do bem com o mal. Os bons espíritos tentam nos. Mas aí tá a gente no meio ali, né? Aí estamos nós no meio. E nós é que vamos ser o fiel da balança, né? Nós é que seremos o fiel da balança. Quem que nós vamos dar, para quem que nós vamos dar mais ouvidos? Para o bem ou para o mal? Então, aí que nós dificultamos o trabalho dos bons espíritos e facilitamos muitas vezes o trabalho dos obsessores, né? Então, continuando, né? E não quer, porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Né? Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. Então, os bons espíritos, eles tentam nos inspirar, nos intuir, né? Nos induzir ao bem. Às vezes falam através de pessoas, usam pessoas para falar em coisas para nós. Usam pessoas para dizerem coisas intuídas pelos bons espíritos. Né? Isso é muito comum também. Né? Só que os espíritos, os bons espíritos, eles não se impõem. Os bons espíritos, eles não usam a violência para se imporem sobre nós. Essa é a grande diferença. Tá? Eles não se impõem sobre nós. Eles expõem, né, seus pensamentos, a sua energia, tentam nos estimular para o bem, mas eles não se impõem sobre nós. Os espíritos infelizes se impõem sobre nós. Os espíritos infelizes se impõem sobre nós. Por quê? Porque isso é característica do mal. É característica da truculência. Usa de artifícios, usa de mentiras, usa de armadilhas, né? De engodos, né? Dos ardis, né? Da falácia. Ele se impõe sobre nós através desses recursos todos, da força, da hipnose, de um monte de coisa. Ele se impõe. Os bons espíritos, eles não se impõem. Por quê? Porque eles sabem que de uma imposição surge um condicionamento, uma dependência. Se os bons espíritos se impusessem sobre nós, eles criariam uma dependência sobre nós. Né? Nós ficaríamos dependentes deles. Imagina que os espíritos aparecessem para nós, olha, Alexandre, faz isso, não faz aquilo, faz isso. Quando que eu aprenderia a decidir por mim o que fazer? Então eu ficaria dependente das ordens, das decisões, do pensamento, do livre-arbítrio do espírito e não do meu livre-arbítrio. Então eu não desenvolveria. Entendeu? Então o que eles querem não é criar dependência conosco. Eles querem que a gente aprenda a selecionar o bem do mal, aprenda a sentir as energias boas, as energias ruins, certo? A gente vai aprendendo a manejar o nosso livre-arbítrio. E que disso nós sairíamos melhores, né? Então, porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito, né? E se ele sair mais revoltado, aí é um problema que ele vai criar para ele mesmo. Se ele sair mais milindrado, revoltado, insatisfeito, ele vai estar criando mais problema para ele. Diante das provas, nós sempre podemos levar para um lado bom e sempre podemos levar para o lado ruim, em qualquer momento. Se levarmos sempre para o lado ruim, mais problemas nós vamos criar para nós.
Entendeu? Até que a gente perceba que essa atitude mental não está ajudando. Que nós podemos, devemos mudar de atitude mental. Então a gente fica sofrendo, penando até que a gente perceba que não está funcionando. Tá? Certo, pessoal? Ok? Vocês colocaram diante de um perigo. Depende. Eu estou me expondo muito aos perigos? Os espíritos têm tentado me instruir, têm tentado me alertar e eu estou me expondo muito aos perigos? Estou sendo inconsequente? Irresponsável? Irreverente perante as leis divinas e a oportunidade grandiosa que eu vivo? De quais perigos a gente está falando? Entendeu? Então há perigos e perigos. E muitos que nós mesmos nos expomos por nossa conta. Depende dos méritos e deméritos que nós temos, né? Muitas armadilhas os espíritos nos livram, porque não é para a gente passar por aquilo. Porque o trabalho que está desenvolvendo, né, o bem que se está fazendo, gera méritos, e que aquilo que a gente não tem que passar, os espíritos nos livram, nos ajudam, nos intuem. Ainda assim, vai depender se nós estamos realmente usando da oração, usando do pensamento elevado, né? Isso facilita a gente captar as intuições deles e escaparmos de certos perigos. Entendeu? Os espíritos não vão fazer mágica para resolver os nossos problemas sem a nossa participação, né? Sem a nossa adesão mental, né? Então eles nos ajudam muito, mas também tem que haver um mérito nosso, né? Pela prática do bem que a gente cultive, né? Tá? Agora, se a gente ficar agindo com irresponsabilidade, né? Inconsciência, né? Então os espíritos tentam ajudar, mas a gente teima em fazer a coisa errada, teima em fazer. Aí de que adianta os alertas, né? Como eles falam aqui, né? Ó, assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos, né? Quase nunca são atendidos. Então imagina como é que a gente é, né? Às vezes a gente é meio atrapalhado, né? Como é que a gente... Pera aí que tem uma propaganda aqui. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Que eu senão não consigo ver aqui. Pera aí. Só um pouquinho. Certo, pessoal? Ok? Faz sentido para vocês? Tá? Então vamos lá, né? A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Vocês estão entendendo? Né? Estão entendendo? Então, a fraqueza moral, né? O descuido, o orgulho do homem, é justamente isso que dá força aos espíritos levianos, aos espíritos perversos, aos espíritos enganadores, pseudo-sábios. É justamente as nossas fraquezas. Ou seja, somos nós. Nós é que damos forças ao mal, né? Pelo mal que ainda existe em nós, né? Nós temos a sombra e temos a luz, né? A sombra, o lado ainda não desenvolvido, não conhecido, não iluminado dentro de nós. A luz, a presença divina, aquilo que já possuímos do ser divino dentro de nós. Herança divina, né? O self, né? Ok? Então a fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhe opordes resistência. Quer dizer, quando a gente não opõe resistência a eles, aí eles avançam cada vez mais dentro de nós. Na nossa casa mental, no nosso sentimento, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos
sentimento, nas nossas emoções, né? Entendeu? Na nossa vida, né? Nos hábitos, né? Se a gente não opuser resistência, Alexandre, mas como é que é essa resistência? É usar o discernimento do certo e do errado, do bom e do mal, do saudável e do patológico, né? Para nós escolhermos o melhor caminho. Eles podem até tentar nos influenciar. Então eles tentam, né, nos induzir para a atitude negativa, atitude leviana, viciosa, atitude equivocada, ilusória, né? Mas a gente atende se a gente quiser. Mas aí você lembra do estudo, aí você lembra de Kardec, aí você lembra do Evangelho, você lembra de todas as coisas boas que você está estudando. Aí você pensa, não, por aí não. É fria, Cris. Aí você, né, você percebe a roubada, né? Você percebe a canoa furada que você está entrando. Fala, não, aqui não, né? Então a gente precisa ter, e isso, a gente precisa ter esse discernimento, né? E isso é íntimo, é intransferível, pessoal. É intransferível. Todos nós precisamos adquirir o discernimento. Ninguém vai poder fazer isso por nós. Ninguém vai poder estudar por nós. Ninguém vai poder escolher por nós, né? O nosso desenvolvimento somente se dará aos pés de nós mesmos, né? Aos pés, joelho, cabeça, tudo, né? Mas, ou seja, né? Vai ser diante da própria criatura, né? De nós mesmos, tá bom? Então, nós temos que ter esse discernimento e opor resistência a, a, às tendências dentro de nós, né? Que eles tentam estimular. Eles tentam estimular as tendências nossas do passado e do presente. As tendências negativas, né? Que nós ainda trazemos. Então, nós temos que nos autoconhecer. Quais tendências eu estou demonstrando ter? Quais fraquezas eu estou demonstrando ter? Bom, se eu já conheço essas fraquezas, então, né? Se eu já estou tendo consciência dessas fraquezas, eu eu acedo ou não, se eu quiser, porque eu já tenho consciência, né? Então, quando começa aquela tentação, eu já sei que isso aqui é uma fraqueza em mim. Então, deixa eu começar a não atender mais isso aqui, que eu preciso me fortalecer nessa área aqui. Essa área eu já percebi que eu estou meio frágil. Então vamos começar a lutar contra esse arrastamento aí, né? É assim que a gente vai conseguindo, né? Tá? Aqui acabou a resposta, né? Vamos para a próxima pergunta, né? A Edna colocou: esse estudo abençoado nos faz refletir sobre quantos caminhos nós percorremos de forma inútil, né? Exatamente, é. Quantas escolhas às vezes a gente faz, né, que não são produtivas, né? E quantas coisas boas também a gente pode alcançar, né, tomando as boas resoluções, né? Então vamos lá, pergunta 499. Nós estamos chegando aí na metade do livro praticamente, né? Esse livro tem 1019 questões, então nós estamos aí chegando na 500 aí, né? Pergunta 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Umas perguntas interessantes, né? Oi, cadê o Alexandre? O Alexandre sumiu. As crianças, né? Quando você vai no shopping, cadê a criança? Daqui a pouco toca lá atenção, senhor, não sei o quê. Seu filho está aqui, né, aguardando. Já pensou? Eles pegam um anjo da guarda distraído, né? Então, o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo,
ele o perca de vista? O que vocês acham, né? O espírito protetor está sempre com a gente. Não tem algum momento em que ele se afasta um pouco, sem perder a gente de vista, sem nos abandonar, mas também não ficar ali o tempo todo ali nos observando. Como será que é isso, né? A Gilda está colocando, nem sempre é necessária a sua presença. A Gilda colocou, né? Ok. Vamos ver daqui, né? É interessante a pergunta. Vamos ver a resposta. Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Aí vai depender, acreditamos nós, né? Aí vai depender do nível de consciência do protegido, né? Do nível de equilíbrio que ele tenha, né? Da estrutura ali que já se usufrua, uma estrutura equilibrada, né? Em que os riscos são menores, em que o espírito amigo já conhece, né? Já conhece, ele conhece há muito tempo, mas ele sabe que no caminho que o encarnado está indo, ele tem discernimento, tem, né? Ele sabe se proteger, sabe chamar também o auxílio. Então não é que o espírito amigo tem que ficar ali colado o tempo todo, né? Não é bem assim, né? Então há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Então vai depender de certos momentos. Por exemplo, quando vamos supor que o encarnado vai para a casa espírita. Ele vai para a casa espírita, foi lá para a casa espírita, está lá no trabalho da casa espírita. Está assim de espírito protetor lá. Está assim de espírito amigo lá. É espírito amigo para todo lado. Tem os necessitados também, mas está cheio de espírito amigo lá. Né? Que conhece a gente, que, né, sabe das nossas necessidades, trabalham junto com a gente. Pode ser que meu espírito protetor não precise ficar naquele momento ali junto comigo. Pode ser que ele tenha alguma coisa urgente que ele precisa resolver. Ele aproveita. O Alexandre está em boas mãos. Está lá a equipe toda lá ajudando. Ele vai estar lá trabalhando. Não precisa. Eu não preciso ficar lá junto dele, cuidando dele. Porque ele vai estar cuidado por um monte de gente. Entendeu? Então é uma das situações que pode acontecer isso. Vai depender, logicamente, de cada pessoa, de cada estrutura, né? Vai depender da estrutura que a gente viva na nossa vida, né? Mas ele não vai me abandonar, não vai, mas também não vai precisar ficar ali cuidando minuto a minuto, né? Porque a gente já estará sendo cuidado, né? Tá? Certo? Vamos lá, né? Aí a pergunta 500, né? Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Né? Interessante a pergunta de Kardec, né? Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Né? Pode acontecer que a gente venha a não precisar mais do nosso espírito protetor? É interessante que o Kardec colocou aqui, ele não falou do encarnado, ele falou em que o espírito deixa de precisar de então por diante do seu protetor. Ele não falou que o encarnado deixa de precisar. Isso é uma coisa que a gente precisa também atentar aqui, ó. Haverá momentos em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor. Quer dizer, eu enquanto espírito, no meu processo evolutivo, pode chegar um momento que eu não precise mais do meu espírito protetor? Eu não preciso mais de alguém que me tutele a evolução? Né? É mais ou menos isso aqui, né?
Deixa eu ocultar o anúncio aqui, para não atrapalhar. Vamos ver, né? A Viviane colocou nunca, né? Vamos ver aqui a resposta. Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Então pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai ser. Isso não se dá na Terra, né? Então, ainda mais nós encarnados aqui, nós precisamos muito de quem nos ajude espiritualmente, né? E a nossa evolução, mesmo fora da matéria aqui, continuando na vida espiritual, nós precisaremos ainda quem vai nos ajudando na nossa trajetória, porque aquele que já fez o caminho, ele sabe nos ajudar como fazermos também a jornada. Só aquele, na verdade, que já fez o caminho, que já está mais adiante, consegue ajudar aquele que ainda está mais atrasado. Entendeu? Então, pode não ser uma pessoa única, uma pessoa só, né? Podem ser vários que nos ajudem. Eu acredito que são vários que nos ajudem, né? Mas nós precisaremos daqueles que estão mais à frente de nós. Eles são muito importantes, né? Agora, independente da gente precisar ou não, nós precisaremos, né? Mas nós vamos cada vez mais, né, aprendendo a guiarmos a nós mesmos. Isso é o que os espíritos querem de nós. E isso nós só conseguiremos adquirindo o conhecimento, o sentimento e a experiência que nós precisamos. E tem que ser adquirido por nós, né? Então, à medida que nós formos desenvolvendo os potenciais superiores, nós precisaremos menos. Porque como o aluno que vai aumentando de grau, né? Ele vai subindo, vai se aperfeiçoando, fazendo as suas pós, fazendo os seus mestrados, seus, né? Doutorado. Então ele vai cada vez mais se tornando mais autônomo, vamos dizer assim, menos dependente das lições rudimentares, né? Mas sempre haverá aqueles que estão acima de nós, sempre haverá, né? Tá? Certo, pessoal? Ok? Mas é um processo de crescermos no amor e no conhecimento, as duas asas do espírito, né? Tá? Pergunta 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Excelente pergunta também de Kardec, né? Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Acho que a gente até já respondeu num outro momento, de certo modo, a gente até já respondeu essa questão. Por que que os espíritos agem de modo oculto sobre a nossa existência? A ação dos espíritos sobre a nossa existência. E por que, quando eles nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Por quê? Por quá? Não é? Por que vocês acham? Você vê, né? Os obsessores, eles gostam de agir no invisível. Eles gostam de agir de forma oculta. Eles não gostam quando são descobertos. Eles gostam de agir de forma oculta. Tá certo que muitas vezes eles tentam assustar, tentam aparecer, tentam criar coisas para assustar as pessoas. Na maioria dos casos, eles gostam de agir no anonimato, agir na moita, né? No escuro, agir, né?
Por quê? Porque eles podem mais facilmente manipular o nosso comportamento, nos fazendo achar que é por nossa conta própria, que não está tendo influência não, que é da nossa mente mesmo. É interessante, mas eles preferem assim. Eles tentam agir, eles ficam falando na mente das pessoas, né? Misturando o pensamento deles com os nossos, de modo sutil, para que a gente não perceba que é uma influência externa. Entendeu? É lógico que eles tentam se impor, né? Ficam martelando a nossa mente, ó, fixando os pensamentos, né? Os hábitos negativos que eles querem e tal. Se alguém conversa com a gente e fala assim, olha, eu não sei, eu tô achando estranho, parece que tem um pensamento que fica tentando se impor sobre o meio, e a gente fala assim, ó, talvez não seja o seu pensamento. Talvez não seja, talvez você tenha mediunidade. Mas aí o espírito fala assim, não, é coisa da sua cabeça mesmo, é coisa da sua cabeça, não liga para esse negócio de mediunidade não. Não liga para esse negócio de espiritismo não, é coisa da sua cabeça, é da sua cabeça. Quer dizer, o espírito está falando, né? É o espírito que está falando e falando, ó, da sua cabeça mesmo, então, entendeu? Então, às vezes a gente conversa com os espíritos, eles falam isso, né? A gente percebe que essa ação, né? É, perversa, né? Por quê? Porque eles ficam, para eles é mais negócio que você acha que você está ficando louco, ficando louca. Para eles é desejável isso. Melhor do que você achar que você está sofrendo influência. Porque se você colocar na sua cabeça que você está sofrendo influência, você vai buscar o centro. Você vai buscar tomar paz, você vai vigiar os seus pensamentos. Sendo que se você ficar achando que você está ficando louca, você vai, né? Muitas vezes ficar mais impressionada com essa possibilidade de enlouquecer, né? Tem pessoas que vão e procuram o remédio, procuram o tratamento, que pode ajudar também. Mas muitas vezes eles querem que a pessoa vai colocando na cabeça que não tem espírito não, que tá ficando louca mesmo, que é pensamento só dela mesmo, que... E assim eles vão, uma vez que a pessoa começa a fixar o pensamento de que ela está ficando desequilibrada, aumenta a chance dela começar a ficar mesmo mais desequilibrada, tá? Ok, pessoal? Né? Lógico que procurar os tratamentos, né? Psiquiátrico, psicológico, né? A psicoterapia de um modo geral, casa espírita, tudo isso é importante, né? Principalmente se conjugado, né? Se a gente buscar esses recursos simultaneamente, isso é melhor, tá? O Manuel cria uma confusão mental, né? A Maria Leone quer até internação, exatamente. E pode chegar um momento até que precise, dependendo do caso, tá, pessoal? Porque veja bem, uma pessoa que não se conhece, uma pessoa que não se conhece, ela não se conhece direito, não está acostumada ao autoconhecimento, né? Que tem mediunidade, então é uma pessoa que não se conhece, que não conhece a própria mente dela, sofrendo a interferência de outras mentes em sua mente. Então olha a confusão que dá. Quer dizer, a pessoa, ela mesma já não se conhece. E ela começa a sentir interferência de outras mentes na mente dela. Olha a confusão que dá. Entendeu? Por isso que precisa, né? Da parte material, a parte espiritual, organizar as coisas, dar a cada uma o seu valor, né? Porque senão começa a misturar tudo. Daqui a pouco eu nem sei mais quem eu sou, não sei se é espírito, se sou eu, se é meu pensamento, se é... Vai misturando tudo, tá? Mas com o tratamento certo é possível começar a entender cada coisa, separar cada coisa,
buscar o socorro para cada área aí, né? Através do remédio, através da psicoterapia, através da casa espírita, o entendimento sobre a mediunidade, da influência espiritual, tudo isso é passível de melhorar, é passível de estruturar bem, né? Certo? Então vamos lá, pergunta 501. Por que a oculta ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que quando nos protegem não fazem de modo ostensivo? Você vê, eu falei, né, da influência nociva, né? Mas por que os espíritos quando nos protegem também não fazem de forma ostensiva ou se mostram de alguma forma? Por que eles não fazem isso? De modo as pessoas saberem exatamente que a influência espiritual do mal e a influência do bem também. Por quê? Vamos ver aqui, né? A resposta. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Né? Para que esta possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. Então, o que os espíritos estão dizendo? É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Então, eles procuram agir de modo a nos dar autonomia, não interferir ostensivamente no nosso livre-arbítrio, agir de uma forma mais oculta, não é? Até porque nem todo mundo também tem preparo para saber que está objeto de espíritos malévolos e também que está objeto de espíritos do bem, porque é só falar em espírito que a pessoa, Deus me livre, né, já começa a se benzer, já, né, é perigoso até entrar em pânico. Então, tem muita gente que não tem ainda maturidade para lidar nem com os espíritos obsessores, né, com a ideia de espíritos obsessores, nem com a ideia de espíritos amigos, porque ela não quer saber de espírito nenhum também, entendeu? Não quer saber de questionamentos nessa área espiritual, Deus me livre, né? Então, isso não é produtivo, tá? Para a maioria das pessoas não é produtivo, tá? Vai ser produtivo para as pessoas que já têm alguma preparação, alguma maturidade, algum entendimento, para não se deixar levar apenas por uma coisa meio pelo medo, né? Pelo desespero, e possa tirar um bom proveito do conhecimento, né? Sobre os espíritos obsessores, sobre os espíritos amigos, né? Então ela sabe aproveitar essas informações para reverter em forma de saúde. Mas não é todo mundo que está preparado para isso, tá? Não é. Certo, pessoal? Às vezes a pessoa só se assusta e não tem um resultado prático, né? Seja por preconceito, né? Por falta de informação. Às vezes uma pessoa muito insegura também, né? Tem muitos medos, assim. Então a gente tem que usar terapêuticas diferentes, né? Tem que dosar as informações dependendo da pessoa, senão não será produtivo, tá? Então, mas aqui os espíritos chamaram a atenção para a questão da autonomia mesmo, né? Se a gente soubesse que os espíritos amigos estão agindo em todos os momentos e ali no nosso dia a dia, né? Se eles agissem de uma forma ostensiva sobre nós, nós nos acomodaríamos, né? Nós temos a ideia de que eles estão agindo na nossa vida o tempo todo, mas ao mesmo tempo nós olhamos ao redor e falamos, eu estou só aqui, né? Então, os espíritos podem estar me ajudando, mas eu não estou vendo. Então, vamos fazer uma prece, eu vou pedir ajuda a eles, para que eles me envolvam nos seus fluidos, né? Não é uma coisa ostensiva, não cria essa dependência, né? Eu sei que eu vou ter que me virar, eu sei que conto com a ajuda deles, mas eu preciso me ajudar, né? Então, os espíritos dão essa margem para a gente não ficar se acomodando, né? Acreditando que eles vão fazer tudo por nós, né? Não é assim, tá? É como você se acomodar diante do pai e da mãe, né? Então, por isso que a gente tem um momento que a gente precisa agir por nós, né? A decisão nossa,
escolhas nossas, porque senão a gente não sairia da barra da saia da mãe, do pai, né? Sempre contando que eles vão resolver os problemas, que eles vão solucionar, que eles vão dar um direcionamento, né? E aí a gente nunca amadurece, né? É mais ou menos por aí, tá? Certo? É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha, né? É como a criança, né? Que a gente, quando é pequenininha, a gente não consente que ela ande sozinha, né? Mas nós não podemos, a gente cresceu, a gente está crescendo espiritualmente, então a gente tem que começar a andar com as nossas pernas. É isso que os espíritos fazem. Então eles se mostram presentes, falam que nos ajudam o tempo todo, estão sempre nos ajudando, mas ao mesmo tempo é aquela ação na, na, na obscuridade, assim, aquela ação mais invisível na nossa vida. Para que a gente aprenda a ter fé, para que a gente aprenda a confiar no que a gente não está vendo, mas a gente sabe que está acontecendo. Entendeu? Tem muita coisa, tem muita coisa na reunião mediúnica que eu não estou vendo. Tem muita coisa durante as comunicações, muita coisa que acontece nesses atendimentos aos espíritos necessitados que eu não estou vendo espiritualmente que está acontecendo, mas eu sei que está acontecendo. Entendeu? É diferente. Né? Quando a gente vai tendo mais informação e experiência, vivência, tem coisa que você não precisa ver. Você passa a saber. Entendeu? Então, a nossa fé não precisa ver. Não preciso ter mediunidade para eu ver tudo para eu ter fé. Eu preciso entender como é que as coisas funcionam. Né? E tem a intuição também que a gente pode ter, né? Certo? Então a gente vai se tornando. Eu, por exemplo, pessoal, eu nunca tive muita colher de chá, sabe? A gente estuda sobre mediunidade, conversa com médiuns, né? Trabalha com médiuns nas reuniões mediúnicas há décadas, né? Mas eu nunca tive muita colher de chá, né? No sentido assim de falar, nossa, tô vendo os espíritos que estão com a pessoa, estou ouvindo o meu espírito protetor me falar, está dizendo isso, dizendo aquilo, faz assim, faz assim. Eu nunca tive colher de chá. Nunca tive. Hoje eu entendo por quê. Hoje eu entendo. Muitas vezes eu me questionava, poxa vida, né? Podia ter uma ajudinha aí mais ostensiva, podia ter um direcionamento mais claro para algumas coisas, né? Ô, pessoal, ajuda aí, né? Ajuda nós, né? Mas hoje eu percebo que isso foi muito bom para mim, porque me deu mais autonomia. Porque eu sempre tive os livros, né? A gente sempre teve os livros, as próprias comunicações nas reuniões mediúnicas, os casos que a gente atende. Então a gente vai aprendendo as coisas. A gente vai aprendendo a intuição, né? Então eu tive que desenvolver outras coisas. Na falta de visão, de audição mediúnica, eu tinha que desenvolver outras coisas. E hoje eu vejo que foi bom para mim, né? Então a gente não precisa que os espíritos apareçam e fiquem dizendo, faz isso, faz aquilo. Eu sei que a gente tem um entrosamento grande com os espíritos. Na reunião mediúnica, fora da reunião mediúnica, nos estudos, no dia a dia. Eu sei que eles estão o tempo todo me ajudando. Mas ao mesmo tempo eu não vejo ninguém nunca perto de mim, né? Mas eu procuro levar uma vida regrada, né? Oração, meditação, leitura, não é? Então, mas a gente sabe que a ajuda está sempre ali, entendeu? A ajuda está sempre ali, tá? Então isso é bom para a gente não criar essa dependência, né? Ah, deixa eu ver o que que o Espírito fala. Tá, como é que eu vou fazer? Não, o Espírito, né? Eu vou orar, tentar elevar o pensamento. E qual é o meu entendimento do que eu tenho estudado, do que eu tenho lido, da vivência, da experiência que a gente tem,
né? Então eu vou buscando na literatura, né, nas experiências e assim por diante, né? Então é diferente. Às vezes as pessoas, né, elas até vão na casa espírita fazer atendimento fraterno, às vezes elas vão esperando conversar com a gente após a reunião pública, né, que eu faço atendimento fraterno, elas vão esperando fazer uma consulta com alguém, com o médium. Vai consultar com o médium Alexandre. O médium Alexandre vai ver o que está acontecendo com ela, vai ouvir os espíritos, vai falar do que está ocorrendo. Eu falo, não, eu não vou fazer isso, porque não é o jeito que eu. O que eu falar para você, o que eu orientar você é baseado no que eu entendo, né? Não é que eu estou incorporado aqui falando para você, nem vou falar coisas mirabolantes da sua vida, coisa. Não, a consulta comigo vai ser diferente, né? Vai ser muito mais com o espírita do que com o espírito. Embora os espíritos estejam ali também ajudando, né? Isso eu falo dentro da casa espírita, tá, pessoal? Né? No atendimento fraterno e tal, né? Certo? Ok? Então, a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus, né? Então é aquilo que a gente está dizendo, né? O modo que os espíritos agem é sempre de modo a não tolher o nosso livre-arbítrio, né? É o respeito total aí ao nosso livre-arbítrio, né? Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo do perigo, né? Então eu posso não perceber, e eu não percebo quem está aqui perto de mim, eu não percebo, não vejo ninguém aqui perto de mim, tá? Mas os espíritos aqui estão me amparando, me intuindo, né? E de tempos em tempos, em certos momentos, um espírito pode intuitivamente me alertar de um perigo, me advertir, toma cuidado, Alexandre, tal coisa, né? Então é assim que eles fazem, né? Ok? Estamos quase na hora, né, pessoal? Vamos ver se dá para a gente fazer a última. Dá para fazer a última. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? Né? O espírito amigo, o espírito protetor, né? Que está protegendo alguém que está encarnado aqui. Se ele consegue levar essa pessoa para o bom caminho, ele lucra alguma coisa? Ele ganha alguma coisa? Vai ganhar uma promoção? Vamos ver aqui a resposta, né? Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um preceptor, né, um professor, os bons êxitos do seu educando. É isso aí, ele recebe uma missão, trabalho dado, trabalho cumprido, né? Missão dada, missão cumprida. E qual é a satisfação que a gente sente quando a gente consegue cumprir com as missões, né? Com os trabalhos que a gente se dispõe, que a gente aceita fazer. A gente não fica feliz, né? Só que aqui é um baita trabalho, né? É um grande trabalho. É o trabalho de uma vida inteira. É um trabalho de 70, 80, 90 anos. Que embora passe rápido, né? Relativamente, mas é um trabalho de peso. Né? A gente viu, né, o quanto o espírito sofre, muitas vezes nos acompanhando, o quanto que eles precisam ser perseverantes, né? Mas é um trabalho muito meritório, né? Para quem ajuda alguém na Terra a evoluir,
Para quem trabalhou 80, 90 anos para ajudar alguém, chega no final da existência, a pessoa chega cheia de méritos, de conhecimentos, de vivências, de aprendizados, e o protetor também. Porque não é porque ele é protetor que ele não tem mais aprendizados, que ele não tem mais crescimento, que ele não tem mais evolução. Ele também aprendeu muito, talvez mais até do que o encarnado, dependendo do caso, né? Sem férias, né, João? Você deve ter umas fériasinhas aí, coitado, senão ele não aguenta, né? Aí o karma é muito grande, né? Mas ele aprende muito, desenvolve muito, né? Desenvolve muito, adquire muita experiência, muita vivência, tá? Então é um aprendizado para quem está encarnado, um aprendizado para quem está na vida espiritual. Só que de formas diferentes, né? Em níveis diferentes, mas é um grande aprendizado também, né? E também, né, se ele ajuda alguém, quem sabe se na próxima o seu protegido não vai protegê-lo. Quem sabe se na próxima, né? Aquele que ele cuidou, que ele estimulou tanto bem para aquela pessoa, ele não vai colher agora o resultado quando ele for reencarnado e agora ele vai colher toda a elevação que ele gerou no outro, que ele ajudou o outro a conquistar, agora o outro vai ajudá-lo a conquistar mais ainda, não é? Então, é assim, né? Deixa eu ver aqui. Então, só para terminar, a última, tem a última. Então, tem uma subpergunta aliada a essa pergunta 502, né? A 502A. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? E quando dá errado, ele é responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que fez o que de si dependia. Se é um espírito bom, se é um espírito consciente, se é um espírito a quem foi dada essa missão e ele fez tudo o que podia, né? Ele não será responsabilizado porque ele fez o que dependia dele, né? Aí no caso foram as escolhas do encarnado que não ajudaram, tá? Aí a gente deixa a próxima para a semana que vem, pessoal. A próxima segunda, né? E a gente ainda vai continuar nesse tópico aí, ainda há algum tempo. Vejam como esse tópico é importante. Quanta coisa legal que a gente já falou nessas últimas semanas, né? Como são coisas práticas, né? Eu acho assim, talvez um dos mais importantes do Livro dos Espíritos, essa parte aí, que fala, né? Do contato com o espírito protetor, os espíritos simpáticos, tal. Muito importante. Então vamos lá, vamos finalizar, né? Vamos agradecer novamente aos espíritos amigos, aos nossos espíritos protetores de cada um de nós que está nesse momento feliz, sorridente, operoso, mas está satisfeito por nos ver estudando sobre essas realidades espirituais, estudando sobre as leis divinas, as leis que regulam as nossas relações com o mundo espiritual. Feliz por se saber lembrado, mesmo que de forma velada, anônima, mas carinhosa por cada um de nós. E que nós possamos, Senhor Jesus, enviar as flores do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso reconhecimento ao nosso Espírito protetor. Que nesse momento ele receba o nosso carinho, os nossos pensamentos mais simpáticos, mais agradecidos por tudo que tem feito por cada um de nós, desde a nossa gestação aqui na Terra e até antes dela, quando ele nos animava, ele ou ela, né, nos animava, nos estimulava para que tivéssemos coragem para enfrentar
a nova existência. E aqui estamos nós, Senhor, estudando, aprendendo, procurando melhorar, procurando irradiar boas energias, bons pensamentos e lembrando desse ser e desses seres que nos ajudam, familiares, simpáticos a nós, pessoas queridas que já partiram, mas que estão nos ajudando sempre que podem. A nossa gratidão, nosso carinho, nosso reconhecimento. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na tua paz, envolva-nos na tua luz. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Finalizamos então. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado pela presença. Amanhã a gente estará juntos novamente. Estaremos juntos novamente. Aqui às 20 horas, né? Com o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Tá bom? Então, contamos com vocês aqui. Um abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.